Olá, tchanã! Tá no ar o Conecta Metrópolis desta quinta-feira, 16 de julho. Por Maldivas, por Diego e de novo com o Lionel. A Argentina, no melhor jogo dessa Copa até aqui, se classificou com uma vitória de virada sobre a Inglaterra, a final da Copa do Mundo de 2026. A segunda final de Copa consecutiva, depois de duas finais de Copa América consecutiva. O Messi, aos 39 anos, faz a sua melhor Copa do Mundo. Ô, Piper, sabe o quê? Eu gosto muito de ler, né? Você me conhece há muito tempo, sabe. E eu tenho um clube do livro, né? Com umas amigas. E teve um tempo atrás que a gente falou sobre a Ilíada de Homero, que é um difícil de ler, mas muito bom de ler, né? Os dois livros, tanto a Odisseia como a Ilíada, principalmente a Odisseia, que escrito há muitos anos atrás, Piper, a gente estava lá já começando no jornalismo, pautou a jornada do herói da literatura ocidental. Né, as dificuldades, os tropeços, né? A jornada do herói foi criada por esse grande escritor grego. E a história do Messi, ela é um negócio inacreditável. Depois de tudo que ele fez, pelo que ele passou, quantas vezes ele ouviu que ele era espanhol e não era argentino, por todos os percalços que ele passou por ser, durante muitos anos, o melhor jogador disparado de clubes, há 4 anos ele é o melhor jogador disparado de seleções. Ele deixou de ser melhor jogador nos clubes para se dedicar única e exclusivamente a curtir o sonho de também ganhar na Argentina. E ontem, de pé direito, aos 46 do segundo tempo, talvez ele tenha feito uma coisa que ele nunca tinha feito na carreira dele tão gloriosa. Um cruzamento perfeito para o gol do Lautaro, vitória por 2-1 da Inglaterra. Mas que inveja que temos todos nós gostaríamos. Na nossa vez, Piperno, o Pelé é argentino. Bom dia, dona Marília Ruiz, bom dia para os nossos amigos. E um cruzamento de pé direito, lá na linha de fundo, passando pelo marcador e cruzando de pé direito, sob medida para o gol do Lautaro. Mas foi um Messi que ontem comandou a Argentina num primeiro tempo de Libertadores, depois foi um regente de uma Argentina de Champions e com uma virada épica na segunda etapa, e foi, sobretudo, o Messi, o Lionel, esse cara que o mundo admira há tanto tempo, um jogador que completou agora 20 anos de Copas do Mundo, algo absurdo, algo absolutamente inesperado, surpreendente, e eu não ficaria perplexo com mais nada, nem mesmo se por acaso Lionel Messi aparecer batendo uma bolinha no jogo de abertura da Copa de 30, que começa aqui pela América do Sul. Por que não? Jogando desse jeito e com a vida recreativa que ele tem lá na Liga Americana, por que não imaginar que Messi vai ter ainda uma sobrevida de 4 anos como esse esportista incrível que ele é? E ontem, mais uma vez, a Argentina mostrou que em Copas do Mundo ela é grandona e a Inglaterra é amarelona. Pois é, depois de um primeiro tempo de Libertadores, né? Foi um jogo de primeiro tempo de Libertadores, mas já com o Messi ensaiando ser o Messi, o Gordon abriu o placar para a Inglaterra. Eu falei, não é possível. Parece o Corinthians, que sofrimento, Piper. Mas a Argentina, Pipo, ela é inimiga do fim, né? Ela é inimiga do próprio fim e ela é inimiga do fim do Messi. Ela não se rende. E aí, diferentemente do que fez o Tuchel, que ele se rendeu, Piper. Esse é o... Sabe o que ele é, Piper? Sabe aqueles filmes de James Bond dos anos 60, em que o vilão é sempre alemão? Sim. É ele, Piper. Opa. Ele é o vilão de filme de James Bond. Ele desistiu do jogo e a Inglaterra, de novo, não chegou. O Messi foi o Sean Connery. Aí sim, hein? Que homem. Podemos falar depois. Tá bom, calma. Milena, calma. Jogado. Tá vendo? Tô com fama. Mas aí, Piperno, o Messi foi o Messi. E aí, a gente se acostumou a falar uma frase, vou dar bom dia pro Morelli lá direto dos Estados Unidos, a gente acostumou a falar uma frase. A Argentina joga pro Messi. Não é. É o Messi que faz a Argentina jogar, Morelli. Bom dia. Bom dia Marília, bom dia Piperno, bom dia a todos. A gente está encantado, né? A gente está encantado com o Messi, a gente está encantado com a Argentina. A gente já sabia de tudo isso, né? A gente talvez tenha esse entendimento do que é a Argentina e do que é o Messi muito antes de todas essas seleções que vieram para cá. Agora, é impressionante como ele aparentemente sai do jogo, ele vai escanteado para a direita, e ali ele faz todas as jogadas que resultaram em gols.
e foi tentando uma vez, foi tentando a segunda. Aquele corte que ele dá, ameaça ir para a direita e vai para a esquerda, ele fez 2 vezes no lance do primeiro gol. Depois ele faz o contrário, ele vai para a direita e cruza com o pé direito. Ele simplesmente é genial. Por isso que eu já acho, independentemente do resultado do domingo contra a Espanha, eu já acho que essa Copa tem uma assinatura que é Lionel Messi. Essa Copa é do Messi, independentemente de ganhar ou não. Se ele for coroado, talvez no último jogo da sua vida em Copas do Mundo, o jogo 104 dessa Copa do Mundo, já vai ficar de bom tamanho se ele for coroado. Se ele não for coroado, vai ser ótimo do mesmo jeito, do mesmo jeito. Essa Copa do Mundo é de Lionel Messi. Teve a Copa do Maradona, teve a Copa do Garrincha, teve a Copa do Ronaldo, teve a Copa do Romário e tem a Copa do Lionel Messi. Para mim não foi nem a outra, para mim é essa. O que ele fez nessa Copa, para mim é muito maior do que ele fez na que ele ganhou, na que ele foi campeão pela primeira vez. Com as 2 assistências que ele deu ontem, do gol do Enzo Fernandes de empate aos 40 do segundo tempo e o cruzamento de direita para o gol do Lautaro aos 46, ele virou, no momento, chuteira de ouro. Porque o critério de desempate, ele e o Mbappé estão com 8 gols e tem mais um jogo para fazer. Ambos têm um jogo para fazer e conta. Mas o primeiro critério de desempate para ganhar o chuteira de ouro é a assistência, Pipo. E ele tem mais assistência. Opa, sim, calma, agora Marininha. ele passou o Mbappé em assistência. E ontem eu acho que o Messi ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa. Eu acho que esse é um prêmio que está definido até por... Primeiro que eu acho que, de fato, ele é até aqui o melhor jogador do Mundial. Mas puxa, e se, enfim, a Argentina tomar 5-0 na final? Ele vai ganhar. Até porque esses prêmios também têm um componente sentimental, né? O eleitor, né, muitas vezes o eleitor de centros mais distantes e tal, ele vota no ídolo. E o ídolo é o Messi. E o ídolo que joga o que ele está jogando não vai deixar de ganhar um prêmio desse. Eu vou chamar a enquete do dia, porque a enquete do dia tem um pouco de Messi. Eu vou contar histórias pessoais aqui, mas eu imagino que o que a gente está assistindo, principalmente na cidade de São Paulo, num bairro aqui específico, e o movimento que tem crescido, ele é contundente. Então a enquete do dia é, para quem você vai torcer na final? Argentina ou Espanha? Simples assim. Por que eu estou perguntando isso, Pipe? Porque quando eu era criança, e eu torcia... Faz tempo. E eu torcia para a Argentina, gostava da Argentina. Era uma coisa absolutamente estranha para a maioria das pessoas da minha escola, da minha convivência, uma coisa que eu aprendi em casa, porque eu me apaixonei por futebol internacional, uma coisa que a gente não tinha acesso. Minha vivência com futebol era ouvir jogo 90% das vezes no radinho ou ir ao estádio. Poucos jogos passavam na televisão, eram 2 jogos por semana, no máximo 1 jogo por semana no domingo. Então a minha vivência de futebol era ir ao estádio assistir o Corinthians e escutar jogo em radinho até a noite. E aí, Piper, na Copa de 86 foi a primeira vez que eu fui impactada para o que hoje as crianças são impactadas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que é futebol internacional. E a Copa de 86 foi a Copa do Maradona. Então, por causa do Maradona, eu passei a ter uma relação ainda mais de admiração pela Argentina. Também, como corintiana, tenho que dizer que a relação do time com a torcida me encanta, né? Também é uma coisa que eu me sinto representada pelo que eu vivia quando era criança em relação ao meu time. E aí ninguém torcia para a Argentina. A Argentina era rival. A Argentina é o mal, vamos torcer contra a Argentina. Ainda tem muita gente que pensa assim. Mas tem essa figura do Messi que mudou a trajetória dessa rivalidade, Piper. Eu vejo muita gente na última Copa falar que estava torcendo para a Argentina por causa do Messi. E essa resistência que muitos brasileiros, não são todos, mas muitos brasileiros tinham com a Argentina, com o jeito argentino de jogar, ou porque os argentinos são alguns racistas, ou porque... O Messi, ele é o antídoto do argentino para a maioria dos brasileiros. Eu vou falar pelos meus filhos, o meu cachorrinho chama Messi por conta do Messi. Os meus filhos torcem para a Argentina por causa do Messi, gostam do Barcelona por causa do Messi. Esse cara, ele quebrou esse estereótipo, acho, Pipani. Tem muito brasileiro torcendo para a Argentina. Eu já fui muito impactado pelas transmissões antigas que a TV Bandeirantes fazia de campeonato italiano, pegando também, depois, o auge de Diego Armando Maradona, né, no grande Napoli, fazendo durante muito tempo dupla com o Careca, né, isso aproximava ainda muito mais o brasileiro do Maradona, e o Maradona começou também a se tornar ídolo por aqui. Era, claro, uma fase de rivalidade muito mais exacerbada entre Brasil e Argentina do que é hoje, porque hoje é uma coisa curiosa, mas o fato é que a Argentina
vai se tornando cada vez menos rival, até pela simpatia que o Messi desperta, e também por uma por uma dor de cotovelo imensa que a gente vai sentindo em relação à seleção argentina, que muitos brasileiros que deixaram de odiar para admirar e ver na Argentina aquilo que a gente gostaria, aqueles componentes que a gente gostaria de identificar, de encontrar aqui na seleção brasileira. Eu acho que a cada derrota, aliás, a cada vitória dessa heróica geração argentina, a seleção brasileira perde mais um pouco. Porque aí as comparações elas vão se tornando cada vez mais inevitáveis e desfavoráveis para a gente. Mas a gente que está no futebol há muito tempo, a gente passa a admirar o que esses caras fazem, né? A gente gosta do bom futebol da França, a gente gosta da organização e do tic-tac da Espanha, e a gente gosta dessa coisa da Argentina que a gente não sabe explicar direito, mas que a gente gosta. E a gente gosta dos bons jogadores. É claro que a gente gosta. Eu duvido que alguém não goste do que o Messi está fazendo na Copa do Mundo. Se você aprecia futebol, se você gosta de Copa, se você para diante da sua TV para ver um Mundial, são 104 partidas, né? Faltam 2 para acabar. Aí tem gente que vai até assistir o 3º e 4º lugar, né? A disputa do 3º lugar. Você gosta disso. Então o Messi resgata essa paixão que todos nós temos pelo futebol. A gente gosta de time organizado, a gente gosta de craque, a gente gosta do impossível dentro do futebol. Isso motiva a gente e a gente tem um monte de exemplos para falar disso. E tenho certeza também que os argentinos, eles olhavam para o futebol brasileiro do passado e respeitavam e admiravam e queriam ser como a gente. Eles conseguiram se organizar de uma forma, eles conseguiram manter o Messi, essa chama do Messi acesa por 20 anos e agora parece que melhor do que nunca, então, a gente gosta disso. Eu acho um absurdo a gente olhar para a Argentina e falar, não vou torcer para a Argentina porque eles não têm nada para mostrar para a gente, porque A gente está com um probleminha na conexão do Robson, daqui a pouquinho ele volta lá direto de Nova York. Ô, Pipeno, o Messi, ele tem uma coisa também, eu acho que ele começou a conquistar, ele começou a conquistar o argentino depois da sequência de eliminações pelas quais ele passou, né? Principalmente foi vice-campeão. Bom, a Copa de 2010 foi uma catástrofe completa, mas Total. Aí não caiu no colo dele, porque né, foi eliminado pela Alemanha daquele jeito acachapante. E aí a Copa de 2014, chegar à final no Brasil, do jeito que chegou, contra uma Alemanha que tinha feito 7-1 no Brasil, boa parte daquela culpa daquela derrota fica um pouco no que o gol que o Higuaín perdeu, né? O Messi, ele até ganha o melhor jogador daquela Copa, mas recebe o prêmio de forma constrangida, porque ele não se sente, né? Para ele ganhar era muito mais importante. Isso é uma outra coisa que a gente consegue admirar. O Messi não fala dos feitos pessoais dele. O Messi não anda pendurado nas 8 bolas de ouro que ele tem. O Messi não fica o tempo todo. Ontem ele estava sendo ovacionado pela torcida, ele fica fazendo assim para as pessoas cantarem o nome dos outros jogadores. Ele tem total certeza e aparenta gratidão. Ele fala, o que esses caras fazem por mim é emocionante. Eu sou muito grato, por isso também, quando eu vou para Cancha, tento dar o máximo de mim, porque eu sei o esforço que eles fazem. Não é que ele não faz cara de bobo, ele sabe o quanto ele é importante, o quanto as coisas giram em torno da aura. Cadê a aura? Põe a aura do Messi aqui atrás de mim. Aura. Meus filhos gostam que eu fale aura. Eles falam, mamãe, você está falando com o público jovem. Aura. Ele sabe disso, mas ao mesmo tempo é um cara que assume a responsabilidade. Ele não fica esperando palminhas, Pipano. E eu acho que as nossas carências nesse momento, um time que tem raça, a Argentina tem. Um time que o cara, o camisa 10, joga bola. Ele não faz outras coisas, Pipeno, ele joga bola. Ele foi jogar bola nos Estados Unidos, onde o futebol é pior. Mas ele não tá toda semana num canal dando entrevista, ele não resolveu participar de campeonatos de pôquer nas férias em Las Vegas, ele não dá pontapé inicial em campeonato de como chama? De beisebol. Ele foi jogar bola num lugar em que se joga um futebol menos competitivo, é verdade. Mas ele faz o quê, Pipeno, na vida dele? Ele joga bola. Bom, o Messi não é alguém que se retroalimenta de bajulação, já começa por aí. Ele joga bola, ele é um jogador de futebol. Ele é um jogador de futebol que, veja, a gente tem que entender algumas opções de carreira. Quando o Messi migra para os Estados Unidos para jogar a MLS, o Messi está, entre outras coisas, fazendo uma opção
para prolongar a carreira dele. Por quê? Porque lá é uma liga de menor competitividade, menor atrito, menor exposição física. Então é claro que ele se preserva muito mais enquanto atleta. Nesse último ciclo de Copa do Mundo, quais foram as notícias de que o Messi se contundiu? Raramente isso acontece. O Messi joga porque lá, sabe, os contatos são menores. O futebol mais chato mas e aí? Ele, então, fez essa opção para continuar jogando bola, para continuar vivendo bem, né? Vive numa cidade, né, em que ele está muito ambientado. E essa é a grande diferença. O Messi tem como grande objetivo a seleção argentina. Então o Messi faz essa opção de carreira, vai jogar numa liga competitiva para se preservar mais, para continuar servindo a seleção argentina, que é o grande objetivo de carreira dele. E é por isso que eu não colocaria minha mão no fogo em relação a essa ser de fato a última Copa do Mundo do Messi. Por quê? Porque o Messi está demonstrando que aos 39 anos, ele não é só um jogador longevo que consegue jogar aos 39 anos. Não, aos 39 anos, o Messi consegue ser o melhor jogador de uma Copa do Mundo. Então é claro que no próximo ciclo de Copa do Mundo, né, vai continuar apresentando queda física e tal, tudo isso já foi falado. Só que a técnica está intacta. Será que jogando numa liga recreativa, ele não vai se preservar ao ponto de daqui 4 anos poder, por exemplo, disputar um joguinho de Copa do Mundo aqui em Buenos Aires? Sim, porque vai ter jogo em Buenos Aires. Imaginem um roteiro cinematográfico de encerramento de uma carreira arquivitoriosa jogando uma Copa do Mundo no seu país. Então, eu não apostaria que, de fato, a gente está vendo aqui a despedida do Messi em Copas do Mundo. Para mim, essa é uma história que ainda não está totalmente encerrada. Para quem fica querendo pensar na possibilidade, ou pensou na possibilidade do Neymar jogar essa Copa, apesar dele não ter se preparado, ou jogar a próxima, depois do que aconteceu nessa, quando a gente vê um cara de 39 anos, que fez o que ele fez ontem, até os 47. Então, Pipe, em um mês, a Argentina estreou na Copa do Mundo no dia 16 de junho. Ontem era 15 de julho. Em 30 dias, a Argentina fez 7 jogos e 2 prorrogações. E ele ficou em campo, e correndo, e fazendo a parte dele. A gente teve 25 minutos do nosso principal jogador que entregou no máximo chamar o goleiro de otário. Então, eu acho que são ciclos diferentes. A Argentina tem o seu ciclo mais vitorioso em todos os tempos porque ela é liderada por um gênio. O Brasil tem o seu ciclo mais fracassado em todos os tempos porque o Brasil é, enfim, liderado por um TikToker. Mas aí tem um projeto na mesa, né? Tem um projeto do Scaloni, tem um projeto do Messi, tem um projeto dos jogadores que entenderam o que é a Argentina com o Messi, o que pode ser a Argentina sem o Messi, e todo mundo concordou em trabalhar neste projeto. Todo mundo caiu de cabeça nesse projeto. E o Messi foi o grande maestro com o Scaloni, talvez o grande cara que articulou tudo isso. A gente não tem nada disso. A gente não tem um Messi, né? A gente não tem uma equipe que jogue um pelo outro. A gente não tem um treinador que tenha um projeto. A gente não tem nada disso, a gente passa largo disso, né? Longe de tudo isso. Então, quando o presidente da CBF reúne os dirigentes das federações para falar que o nosso projeto, o próximo ciclo de Copa do Mundo, é ganhar a Copa América, é ficar em primeiro lugar das eliminatórias, ele não sabe o que ele está fazendo, para que ele está trabalhando, ele não sabe absolutamente nada. Não é assim que começa um ciclo de Copa do Mundo. E como a Marília ressaltou ontem, tem a presença do próprio treinador. Então, essa organização... A gente teve de novo um probleminha com a conexão do Morelli. Ô, Pipeno, eu discordo um pouco do Morelli quando ele fala do projeto. Porque projeto para o Neymar teve. Teve projeto em torno do Neymar em 2014, em 2018 e em 2022. E durante esse ciclo, com o Diniz, o Neymar foi convocado machucado, porque ele era para ser o centro das atenções. Com o Dorival, e ele não jogou, era para formar um time em torno do Neymar, e para essa Copa ele foi chamado. Então o projeto para o Neymar tem, o que não tem no caso do Neymar,
por opções próprias, por contusões, por muita coisa, é o que a gente ouviu o Messi falando. Eu estou me preparando para essa... Ontem ele falou, estou me preparando para essa Copa faz 1 ano. No final do ano, eu fiquei 2 meses em Rosário treinando todos os dias, sozinho, com o meu preparador e o meu nutricionista. Quer dizer, o cara se prepara, podia dar tudo errado, e ainda assim a gente está falando de um atleta. O que a gente costuma ver no Brasil, a gente ainda tá idealizando, ou mitificando jogador de futebol. E o Messi, a gente passou a vida inteira dizendo que o Messi era talento e o Cristiano Ronaldo era atleta. A gente está vendo que o Messi é atleta também, né? Olha, a gente viu até, Marília, em seleções pequenas, intermediárias, algumas grandes e tal, mas que tem uma grande estrela, uma estrela grandona e tal, esses caras movendo tudo que estava ao alcance deles para jogarem uma Copa do Mundo, jogar bem e se entregar. Por exemplo, estava me lembrando agora do Salah. O Salah é um jogador que teve já problemas físicos, encerrou a sua carreira no Liverpool, tá? Vai mudar de clube agora. Olha o que esse cara fez para jogar pela seleção do Egito e como ele tornou a seleção egípcia uma seleção competitiva nessa Copa do Mundo, a ponto de quase eliminar a Argentina. Jogou e jogou muito, né? Então, isso para não falar, por exemplo, de seleções importantes, como, por exemplo, a Inglaterra, do Kane, como, enfim, tantas outras aí que jogaram, enfim, seria perda de tempo falar dos franceses, os belgas recuperando a sua velha guarda, o Lukaku, por exemplo, consciente do papel dele de ser um jogador de segundo tempo e decidiu alguns jogos, é importante mencionar isso, né? Enfim, a Noruega com o Haaland. Agora, essas grandes estrelas, elas se dedicaram nesses últimos tempos a se preparar para a Copa do Mundo. Todo mundo queria jogar a Copa do Mundo e esse era o objetivo. Não era aquela coisa dispersa de um dia tá aqui, outro dia tá numa enfim, bajulação ali e tal. Veja, cada um faz o que quiser da sua vida. Só não tem o direito de querer que uma seleção nacional gravite em torno dela se ela não estiver fazendo um esforço correspondente a isso. Como é que você vai pegar uma seleção grande, fazer com que ela gravite em torno de uma estrela que não está nem aí, que está se dividindo em várias atividades sociais, recreativas, religiosas, sei lá o quê, mas não está se dedicando, né, a jogar bola. E polêmicas, porque, por exemplo, o Neymar esse ano, nessa preparação, nessa tentativa que ele teve de preparação para ir para a Copa do Mundo, esse esforço que o Santos fez para que ele fosse a Copa do Mundo, tem confusão com a torcida do Santos, tem confusão com o juiz, tem confusão com a própria torcida do Santos, tem confusão com o estagiário de uma emissora que fez uma postagem, tem a questão fora de campo do Neymar, que a gente pode... Tem 20 anos que a gente está assistindo o Big Brother do Messi, que joga na nossa televisão quarta e domingo, e você não acha essas coisas. Eu posso discutir, sou contra o apoio dele ao Trump, ou bater palminha para o Netanyahu, ou sei lá quem seja, mas é a vida pessoal dele e não fica pedindo voto para essas pessoas, não se mexe na política argentina, tem questões em relação ao Messi, as polêmicas na vida do Messi, elas são pequenas. No caso do Neymar, ele está sempre no foco por outras questões. Então, ele acaba de ser eliminado, acaba de ser o Brasil eliminado. 2 minutos antes, estava chamando o goleiro da Noruega de otário. Aí chama o goleiro da Noruega de otário, aí nós, os otários, é que fomos os eliminados. Aí o que acontece, primeiro? Ele dá uma volta, senta no meio do gramado e chora copiosamente, porque ele está muito chateado que ele não conseguiu ser campeão, certo? A pessoa que está muito, muito chateada no dia seguinte está na Disney? Até o choro é cenográfico, convenhamos, né? Sabe, eu não acho que as pessoas não podem fazer nada nas suas férias, mas a pessoa que está muito desconfortável com a sua eliminação, ou com o fim da sua carreira na seleção brasileira, como ele falou para o Bruno Formiga do GE, ou com qualquer outra coisa, consegue reunir forças do nada para ir fazer um campeonato de pôquer que ele nem precisa. Vai disputar campeonato de pôquer depois, um campeonato de pôquer que ele sabe que ele vai ser filmado, que vai ser divulgado, e um monte de coisa. Quer dizer, as polêmicas em volta do Neymar não tem nenhuma comparação com o Messi, futebolisticamente, importância histórica, não tem. Mas é o nosso 10. Então a gente tem que, das coisas que a gente vê, olha a Argentina fazer, o Brasil não fez, um desses exemplos é o Neymar. Bom, nas 4 Copas do Mundo que o Neymar jogou, a Argentina foi finalista em 3 e já ganhou uma. Pois é. Então, a comparação fica por conta de cada um agora. Né? Pois é. Bom, falando da Argentina ainda, porque pegamos o rumo errado, a gente falou da possibilidade do Messi ganhar a chuteira de ouro
E também, Pipeno, como você falou, o melhor jogador do ano, com a levar a Argentina. Acho que isso vai depender do título. Se ele ganhar, eu acho que ele ganha a bola de ouro. Não, eu acho que ele ganha o prêmio de melhor jogador da Copa. Então, para mim, isso já está resolvido. Ele vai ganhar isso. Eu acho que o melhor jogador da Copa ele vai ganhar. Muito provavelmente ele possa ganhar também o chuteira de ouro, depende do que o Mbappé vai fazer contra a Inglaterra, vai ter sido na véspera, pode ganhar também a chuteira de ouro da Copa. E a gente tem o caminho da bola de ouro da temporada, que quando começou a Copa, a gente tinha alguns difícil. A gente tinha uns candidatos. Kane, ele jogou ontem o Kane, Piper? Não vi em campo. Coitado, ele teve que jogar até de volante nesse time covardão. Kane perdeu bastante odds ontem, perdeu o Kane. Dembélé também perdeu, né? Flopou. Olise flopou. Então, como tá todo mundo flopando, Piperno, se ele ganhar a Copa... Eu acho que o ganhador vai ser o campeão domingo. Então, Piperno, se a Argentina ganhar, não tem outro candidato. Não. Ou seja, resumindo a história, ele e o Yamal, que fez uma bela temporada espanhola pelo Barcelona. O Barcelona caiu na Champions antes e tal, mas eu acho que o prêmio fica entre o Messi e o Yamal. O campeão de domingo vai levar o prêmio de melhor do mundo. Rapaz, bom... E olha que seria... Aí então a FIFA, a Unicef e tal... Esses caras iam realmente adorar, porque tem a foto histórica. Quer ter uma foto aí, premonitória, uma foto feita pela Unicef, né? Muitos anos atrás, e eu, Pipeno, a gente já estava nessa há muito tempo, Messi, que começava seus capítulos no Barcelona, ainda um Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, quando desta foto, fez como disse o Piperno, uma foto promocional de uma campanha do Unicef, dando um banho num bebê. E todo mundo já sabe que não é fake, que esse bebê é Lamine Yamal. Eu vou falar uma coisa, o cara que escolheu o bebê para essa foto, Olha, esse merece todas as bolas de ouro. Vamos achá-lo para fazer entrevista. Meu Deus, vai ser premonitório assim lá na Unicef. E aí, Piperno, a gente gosta de misturar futebol com política, o povo não gosta, mas a gente gosta. Então é o seguinte, Piperno, ia ter a data FIFA de março, o Brasil ia jogar com a França e a Croácia, mas a gente estava interessado na finalíssima. Aí a Argentina vai jogar com a Espanha, a Argentina vai jogar com a Espanha, aí o Trump foi lá... Tem guerra. Não pode. O Trump foi lá 2 semanas antes, começou uma guerra no Irã e o Oriente Médio teve várias restrições. O jogo aconteceria no Catar, que foi um dos países que foram... Espaço aéreo fechado. O jogo primeiro subiu no telhado. Aí a Espanha, muito amiga, falou, não, vamos jogar aqui em Madrid. Sim. Aí a Argentina falou, Madrid não. Nosotros somos hermanos. O jogo único em Madrid, a Argentina falou, não, aí vocês estão de brincadeira, né? Vamos marcar em outro lugar. Aí ficou, Preferimos jogar com a Mauritânia, como fizeram outro dia. Não vai. O jogo não aconteceu. Que pena. À medida que foi escalada a guerra, a gente não sabia nem se o Irã ia para a Copa, não ia, acabou indo com todas as restrições e todos os problemas que o Irã teve, certo, Piper? Tentaram, inclusive, dar uma virada de mesa para enfiar a Itália nesse negócio. Vou colocar mais um componente aí. Em fevereiro teve o Super Bowl. Eu sei que você é muito, muito amante do Super Bowl, mas mais do que o jogo, Piperno, ficou famoso o show do Malvinas, ficou famoso o show do Halftime lá, que foi do Bad Bunny, um artista porto-riquenho que cantou em espanhol e fez lá uma ode aos latinos. No dia seguinte, o Trump falou assim, não entendi nada que eles estavam cantando, não falaram em inglês, ficou bravo com o show do Bad Bunny. Aí, Piper, ele disse que ele ficou amigo do Infantino. Eu vou na final, eu que vou entregar a taça. Precisa ver se ele vai entender, né? Porque os dois países latinos, hablantes de espanhol, show do Halftime, Shakira. Eu acho que é Acho que eu tenho que levar um tradutor pro Trump nesse jogo. Eu acho que é mais um motivo para ele mandar de novo o Marco Rubio, que pelo menos fala espanhol e vai entender o que está se passando, né? Porque ficou, para quem não gosta de estrangeiro, para quem não gosta de outro idioma, a final da Copa do Mundo vai ser em espanhol, Piper. Vai ser em espanhol e não adianta. E a finalíssima vai acontecer. Depois de não ter acontecido, ela vai acontecer. Em vez de ser finalíssima, vai ser decisão de Copa do Mundo. Melhor ainda, Isso. Melhor ainda. Então,
E olha só, né? Quer dizer, a Argentina escapou, então, de um duelo contra a Espanha, que vai ser só porque a Argentina... Quem a Argentina escapou? É a Espanha que escapou? Não, porque a Argentina como o senhor que é acabou. clubista. Não, a Argentina que falou, não. Mas a Espanha queria jogar na Espanha, Piperno. Aí depois ficaram de negociar uma outra sede e tal. A Argentina falou, então também não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. Então tá bom, não faço questão. Porque a Argentina, aí tá o negócio. O Scaloni disse que não gosta de fazer amistoso, que ele prefere treinar. Então, optou por enfrentar a Mauritânia. Tá bom. Jogou lá em... O Flaco Lopes... Nós jogamos com o Panamá também, O Flaco um dia foi pra Angola. Tudo bem. Jogaram lá contra o nosso Abel ficou bravo, lembra que ele voltou, mas depois pra jogar naquele dia. Foi lá contra o Santos, então, na Vila. Mas então, perdemos aquele jogo. Essa foi uma opção que a Argentina fez, né? Pra jogar contra o vento, né? Então, a Argentina, não, é verdade, a Argentina não quis fazer esse jogo em terras, já que não ia ser no Catar, ela não quis fazer. O Scaloni já falou em mais de uma entrevista que ele prefere treinar o time do que jogar, mas o campeonato que valeu nesse período entre as duas Copas, eles ganharam, Copa América. Foi, contra e na a Colômbia na final. Eliminatória, 780 pontos na frente de todo mundo, e sem jogar todo o jogo, o Messi foi o artilheiro das eliminatórias, Piperno. Ele e o Miguelito da Bolívia. Então, o Miguelito não tá na Copa. Então, tem uma questão do... Você já pensou se o Miguelito faz um golzinho a mais? O Miguelito rouba artilharia de eliminatória. Mas o Messi nem jogou essa eliminatória. É uma eliminatória péssima. Que tragédia que seria. Mas tô falando tudo isso, Piperno, porque a gente tá falando de uma Argentina que era campeã do mundo, era campeã da Copa América, que tinha aí de novo uma segunda chance pro Messi, que fez uma Copa, um ciclo de Copa do Mundo, como você disse, jogando no futebol menos competitivo. E quando a Copa começou, ninguém colocava a Argentina no primeiro patamar. Todo mundo colocava quem? França e Espanha. Sim. Era o favorito de todo mundo. Mesmo sendo campeã do mundo, a Argentina não era favoritaça em nenhum jogo. Ontem a gente não achava a Argentina favoritaça. A Argentina, na verdade, era assim, mais ou menos a terceira opção de muita gente. Mas só porque era campeã, não pelo que tinha jogado. Ganhou a Copa América, foi bem nas eliminatórias e tal, mas assim, até porque também não havia um terceiro muito claro, né? Ninguém empolgava, né? No segundo escalão, né? Falava Inglaterra, podia chegar, houve quem arriscasse até o Brasil e tal, aquelas lorotas todas. Isso aí só Tomás Molina, e a Argentina estava nesse bolo. Mas assim, e quando foi feito o chaveamento, 101% dos analistas, apostadores e tal, apostavam em um ganhador do grupo, que o campeão seria alguém da chave que tinha França e Espanha. Né? Exatamente. Mas estou falando tudo isso porque, de novo, ontem, contra tudo e contra todos, a Argentina foi lá e venceu. Na outra Copa também foi assim. A Argentina chegou desacreditada, perdeu para a Arábia Saudita e a partir do segundo jogo da Argentina naquela Copa, todos os jogos da Argentina foram mata-mata, porque se a Argentina não ganhasse o segundo da fase de grupos e o terceiro da fase de grupos não ia se classificar, e depois começaram os mata-matas. Nessa Copa, Piperno, a gente já usou essa alcunha algumas vezes, vou repetir, na minha opinião, a Argentina faz o tour da taça, desde então. A eliminatória foi o tour da taça, os amistosos tour da taça, eles estão curtindo o fato de serem campeões do mundo e tentando adiar ao máximo ter que entregar a taça para alguém. Só que eles foram indo, Piperno. Difícil contra Cabo Verde, mas foi. É difícil contra o Egito, mas foi. Mais difícil ainda foi contra a Suíça. Foi. Aí ontem, Piperno, a Inglaterra que estava grandona, quando viu a Argentina do outro lado, o que aconteceu? Porque não é só o Tuchel. Não é só o Tuchel. O primeiro tempo da Inglaterra, que é um jogo truncado, é um jogo em que a Argentina consegue colocar a Inglaterra no jogo dela. Sim. Porque não é só a beleza do jogo. Eu vi muita gente reclamando do jogo no primeiro tempo. O que a Argentina consegue fazer com a Inglaterra no primeiro tempo, que é paralisar a Inglaterra ou chocar a Inglaterra com o jogo de Libertadores, é mérito da Argentina. Da mesma forma que muita gente não tinha entendido, por exemplo, aquele primeiro tempo de Espanha e França. A Espanha conseguiu transformar num jogo para ela. Exatamente. E consegue anular as grandes estrelas francesas. Ontem, a Argentina não permitiu que a Inglaterra jogasse. O primeiro tempo não foi de futebol, obviamente, vistoso, né? Ninguém quer enganar ninguém em relação a isso, mas quem é que se adapta melhor a esse estilo de jogo? É óbvio que a seleção argentina está acostumada a enfrentar isso aqui na América do Sul toda hora. O jogador argentino, ele é forjado nesse ambiente. Para ele não tem problema nenhum jogar
desse jeito. Só que no segundo tempo, assim que o juiz apita, quem tomou a iniciativa de jogar foi a Argentina. Antes do gol da Inglaterra, a Argentina já tinha perdido uma chance. O Pickford fez 2 defesas. É bom que não se esqueça disso. Aí vocês também queriam que ele fizesse mais de 2. Aí 2 já era o recorde da carreira dele, não, ele jogou bem ontem. Então já era o cara. 2 defesas do Pickford. Eu falei, fui olhar no supercomputador. Nunca na vida ele tinha feito 2 defesas. Ele virou o Gordon Banks contra nós. E por sinal, ele defendeu uma cabeçada ontem. Então, Gordon Banks. Chão. Falei, meu Deus, hoje só falta ser jogo da vida do Contra Pickford. nós outros, ele virou o Gordon Banks. Contra nós outros, ele de fato encarnou o Gordon Banks lá. Agora,